Entrevista no estúdio aqui do Jornal Gente. Estamos recebendo o presidente da Única, Evandro Gussi, que vai conversar conosco um pouco sobre o mercado da cana-de-açúcar, do etanol, tudo que está relacionado também ao agronegócio brasileiro e à nossa economia. Evandro, um prazer te receber aqui no nosso estúdio para a gente ter essa conversa ao vivo nessa manhã, no rádio, na televisão e na internet. Estamos em todas as plataformas. A Única sentiu o impacto desse fogo todo que nós temos no Brasil, que temos falado tanto por aí. Como é que está o balanço feito até agora em relação à produção de cana-de-açúcar no Brasil? Bom dia. Bom dia, Pedro. Bom dia, Sônia. Bom dia, Cláudio. Prazer de novo estar aqui no Jornal Gente. O fogo, de fato, tem causado danos importantíssimos, né? Tanto para a economia brasileira, quanto para também o meio ambiente, para a qualidade do ar e assim por diante, né? Foram a última atualização que nós tivemos foi de 234 mil hectares queimados de canaviais. Nós podemos supor com tranquilidade que esse número cresceu de maneira substancial, estamos fazendo uma atualização. E de novo, né, num setor que já não faz queima para colher a cana-de-açúcar há 10 anos, né? Para você ter uma ideia, a lei proibia a queimada como método de pré-colheita em 2020 e por um acordo feito com o Estado de São Paulo, chamado Protocolo Etanol Mais Verde, a gente, Pedro, antecipou o fim da queimada de 2020 para 2014. Então, esse ano, nós temos aí 10 anos em que o fogo não é um método pré-colheita de cana-de-açúcar no centro-sul do Brasil. Presidente, muito bom dia, bem-vindo aqui ao nosso programa. Foi bom você tocar nesse ponto, né? Porque muita gente, inclusive pessoas ligadas ao governo federal, vem atribuindo muito esse fogo às vítimas, né? Que são exatamente os produtores rurais. Eu queria que o senhor, que é um especialista na produção de cana e também de etanol, de açúcar, etc., nos falasse mais sobre isso, né? Inclusive sobre a reutilização da palha na colheita, né? No processo produtivo. Talvez, não sei se são todas as culturas, mas há culturas que reaproveitam aquela palha exatamente como adubo, fica ali misturado mesmo ao processo de plantio. O senhor poderia explicar isso? Porque faz parecer essa alegação, né? Uma alegação malandra, né? Que tenta se livrar de responsabilidades, apontando como culpado pelo fogo aquele que, na verdade, é a sua maior vítima, né? Que é o produtor rural. Cláudio, uma pergunta importante. Primeiro, deixando claro que a gente viu, inclusive numa entrevista recente, numa outra emissora, uma pessoa especificamente falando inverdades e de uma atitude absolutamente irresponsável e, inclusive, não condizente com a cientificidade, né, da sua aparente formação e assim por diante. Mas não dá para atribuir isso ao governo, tá? Ao contrário, o que a gente tem visto recentemente é uma valorização profunda da bioenergia brasileira. A gente teve a aprovação do projeto de lei do combustível do futuro, o projeto de mobilidade verde, hidrogênio verde, ou seja, pautas que levam em conta o etanol como um dos grandes ativos brasileiros. Inclusive, nós temos uma parceria com o governo agora na presidência do G20 extremamente relevante, né? Um pedaço importante do mundo está podendo ver o quanto o Brasil é eficiente e sustentável na produção de bioenergia. Agora, de fato, a fala dessa senhora específica foi uma coisa de absoluta irresponsabilidade, primeiro atribuindo uma conduta, digamos assim, conspiratória do setor, como se o setor quisesse pôr fogo para conspirar contra governo X e Y. Pelo contrário, isso gera profundo prejuízo para o setor. A cana, depois de queimada, ela já rapidamente não serve mais para fazer açúcar no atual processo que a gente faz. Segundo, se ela não é colhida com certa brevidade, sequer pode ser levada para a indústria, porque você tem infestação de fungos que vão
contaminar as nossas leveduras no processo de fermentação do etanol. Então é um desastre enorme para o setor quando você tem fogo no canavial. E mais do que isso, Cláudio, a gente compõe aqui junto com o governador Tarcísio, com o governo do Estado de São Paulo, com as Forças Armadas, que inclusive então são também apoio do governo federal, o Ministério da Agricultura e assim por diante, uma grande força-tarefa para evitar e combater os incêndios que assolam o Estado de São Paulo, o Brasil todo, mas no caso específico aqui do Estado de São Paulo, né? Nós, na Única, inclusive, as nossas associadas, a gente tem mais de 1.000 caminhões-pipas, mais de 10.000 pessoas treinadas na prevenção e combate de incêndios, e isso tudo à disposição do governo do Estado de São Paulo, inclusive numa ordem de prioridades. Primeiro, proteção da vida humana. Segundo, os ecossistemas de vegetação nativo. E aí sim, em terceiro lugar, as áreas produtivas, né? Desenvolvemos, inclusive, um sistema que está à disposição do governo, em que, diante de um foco de incêndio, a Defesa Civil do Estado de São Paulo identifica por georreferenciamento onde é o incêndio e ela tem no raio que ela pretende, 30, 40, 50, 60 quilômetros, todas as usinas que estão ali disponíveis para esse combate ao incêndio. Quais são os recursos materiais que nós possuímos nessas unidades? Quantos caminhões-pipa há ali, aviões, quantos trabalhadores treinados, o que tem de recurso humano, e isso é rapidamente acionado para ir para esse foco específico. Evandro, prazer tê-lo aqui conosco no Jornal Gente. Só para situar a nossa audiência sobre a fala foi de uma das coordenadoras do Laboratório de Gases do Efeito Estufa do INPE, né? Abre aspas. Agricultores causam queimadas para melhor colher a cana-de-açúcar, fecha aspas. Isso não mostra, Evandro, um total desconhecimento de como funciona por parte do governo federal? Isso é grave. É um tiro no pé do próprio governo, enfim, um jogo contra o Brasil, algo que não tem nenhum sentido. Assim, a gente está falando do setor sucroalcooleiro, que é um dos maiores e mais modernos do mundo. O que você pode falar para a gente sobre isso? Sônia, prazer enorme falar com você, aproveitar aqui e parabenizar o belíssimo trabalho que você fez por ocasião das Olimpíadas e das Paralimpíadas aí em Paris. Obrigada, Evandro. Parabéns à Band e a você de modo especial. Eu acho que nós temos que ter assim muita maturidade nesse processo, porque essa senhora de fato não estava falando em nome do governo brasileiro, né? Ao contrário, né? O INPE é uma instituição de enorme reputação. Para vocês terem uma ideia, quando nós tivemos esse trabalho do fim da queimada como método de pré-colheita de 2007 a 2014, porque, de novo, 2020 era o que a lei previa. Aí, em 2007, faz o acordo, né? Então, de 7 a 14, essas áreas foram monitoradas e a Única contratou, adivinha quem para fazer esse monitoramento? O INPE, que é, de fato, uma instituição com grande reputação, não só no Brasil, mas fora dele. Então, quem fazia o monitoramento por imagens de satélite, comprovando que o setor caminhava para esse processo de extirpar a queima como método de colheita, foi o próprio INPE. Então, no fato, assim, eu entendo que nós temos que isolar uma atitude, essa sim, potencialmente criminosa, absolutamente irresponsável e até uso uma palavra forte aqui, mas parece adequada, uma atitude leviana. Por quê? Alguém que se intitula como pesquisador deve seguir aquilo que a gente chama da metodologia de pesquisa. Averiguar os fatos, buscar empiricamente, ouvir o maior número de fontes. É assim que vocês, jornalistas, inclusive, na ciência da comunicação, são obrigados a fazer, e aqui eu tenho certeza, de fato, o fazem, né? Então eu queria fazer essa separação. A fala dela é irresponsável, leviana e, de fato, assim, absolutamente improdutiva para o Brasil. Agora, eu não vou ser leviano de atribuir isso ao governo federal, porque o que a gente tem visto é uma atitude de valorização do setor sucroenergético. Evandro, o Brasil está assim, fazendo uma... Viu, Pedro? Pois não, Cláudio. Só para complementar, né, a pergunta da Sônia e a minha também anterior, que é o seguinte, presidente, muito embora não tenha falado em nome do governo, essa senhora não foi desautorizada pelo governo do qual ela faz parte, né? E também a gente tem ouvido, não especificamente sobre o setor sucroalcooleiro, mas sobre o setor produtivo de uma maneira geral, insinuações e acusações graves, por exemplo, da ministra do Meio Ambiente,
que fala até em terrorismo climático. O presidente da República também tem feito insinuações nessa direção, não sobre o setor que o senhor representa, mas sobre o agronegócio de maneira geral. É só para pontuar essa questão. Presidente, o Brasil está fazendo algum tipo de acordo com o Japão? Nós vamos vender etanol para o Japão? Vamos comprar etanol do Japão? O que vai ser feito nessa área e nessa parceria? Pedro, esse é o grande ativo que o Brasil tem hoje, que é uma produção de bioenergia. A gente pode falar do etanol. O biometano cresce muito a partir dos resíduos também do setor sucroenergético, não só, mas ali nós vamos ter 60% da produção potencial de biometano. E nós temos os desafios aí das mudanças climáticas e a gente reduzir as emissões de gases causadores de efeito estufa, sobretudo na mobilidade. E um dos pontos que surge nesse processo é justamente o combustível sustentável de aviação, o chamado SAF. E nós temos aí entre as 7 principais rotas de produção para a SAF, nós temos aí extremamente bem posicionados o etanol, o biometano, inclusive o biodiesel, no que o Brasil é muito competente na fabricação dos 3. E a vantagem que o Brasil possui em relação a outros países é que aqui nós temos o RenovaBio. E o que o RenovaBio faz? Ele faz uma medição acurada da chamada intensidade de carbono dos nossos biocombustíveis. Intensidade de carbono é uma medida que revela quantos gramas de CO2, de gás carbônico, eu emito para cada megajoule de energia que eu gero. Então, quando a gente está falando de etanol, de qualquer forma de energia, a gente conta em megajoule. Então, você olha, para cada 1 megajoule que eu gero, quanto que eu vou ter de emissão de CO2. O RenovaBio faz a medição desse processo. A gente vai lá para o campo, ver quanto de diesel gasta para processar, colher cana-de-açúcar, plantar, ou seja, cada parte da cadeia. E os japoneses perceberam que o Brasil é o único país do mundo em que faz essa medição no campo, essa medição real. Os demais países, eles utilizam metodologias que a gente chama de proxies, ou seja, são modelagens computacionais, tem seu valor científico, mas não é a mesma coisa de você medir no campo. E por isso surge dos japoneses um interesse muito grande da aquisição, quer seja do etanol, do biometano, ou do próprio SAF feito no Brasil. Então, inclusive, nós devemos ter uma missão, agora o mês que vem, para Tóquio, na Japan Aerospace Exhibition, né, a principal feira aeroespacial japonesa, e a gente vai estar lá mostrando essas vantagens da bioenergia brasileira. Evandro, olha aqui, eu estou vendo aqui no site da Única, o cultivo da cana-de-açúcar no Brasil teve início na década de 1530, quando foi plantada pela primeira vez pelos portugueses. E desde então é a grande cultura brasileira. Você pode falar um pouquinho mais sobre isso? Sônia, esse é um assunto que inclusive me emociona. Eu sou apaixonado pela história do Brasil, sabe? A gente não constrói um gigante de mais de 8 milhões e 500 mil quilômetros quadrados, que fala uma só língua. Nenhum brasileiro se sente menos brasileiro em nenhum lugar por acaso. Então isso foi uma bela obra, não perfeita, nunca é, mas uma bela obra. E uma das belas conquistas é que os portugueses tinham esse hábito, né, de aclimatar espécies em diferentes cenários, né? Por isso que teve o Jardim Botânico no Rio, que era chamado Jardim da Aclimatação, e por isso que tem o Parque da Aclimação aqui em São Paulo, que era o Parque da Aclimatação, ou seja, eram experimentos frequentes que os portugueses faziam de identificar uma região do mundo, uma determinada espécie botânica ou de fauna, e fazer a migração e adaptação dela. A cana-de-açúcar é um grande exemplo disso, cultura asiática, depois domesticada, vamos chamar assim, na Ilha da Madeira, e quando esse processo já está muito bem organizado, ele é transladado para o Brasil com o sucesso incrível que a gente encontra nesses anos aqui. Para você ter uma ideia, no caso do etanol, nós já temos praticamente 100 anos de cultura de processamento de etanol. A primeira mistura que a gente tem é da década de 20 do século passado, na ordem ainda de 5%, e aqui uma história linda para contar, tão antiga, tão atual, e eu diria tão futurística. Interessante. Evandro, o nosso tempo acabou. Eu preciso te perguntar, os ouvintes querem saber o seguinte, com essa história do fogo, o etanol vai aumentar?
Você tem a resposta para os nossos ouvintes aí? Cabe à Única algum tipo de decisão sobre essa questão? Não, nenhuma decisão e assim, no fundo a gente não consegue dizer qual tipo de impacto isso teria. Por quê? Porque tanto o etanol quanto o açúcar, o preço deles reflete uma inúmera quantidade de fatores. Então não dá para fazer nenhum tipo de relação entre as queimadas. Elas geram prejuízo para o setor, isso eu posso garantir, e prejuízos importantes, mas o reflexo disso em preço não dá para fazer nenhum tipo de relação. Evandro Gussi é o presidente da Única, participou conosco ao vivo aqui do Jornal Gente desta quinta-feira nos nossos estúdios. Obrigado pela visita, pelo papo, pelas respostas e até uma próxima oportunidade. Obrigado, Pedro, Sônia, Cláudio, sempre um prazer estar aqui com vocês. Jornal Gente. Prazer.